A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal Ministério Palavra Viva. Neste vídeo de hoje nós estaremos falando sobre teofania ou cristofania. O que é isso? Durante o Antigo Testamento, por todo o Antigo Testamento, nós temos diversas manifestações da pessoa de Cristo antes da sua manifestação final no momento da encarnação. Cristo não esteve no seio do Pai, no trono de Deus, esperando o momento exato da sua encarnação. Durante toda a história, ele esteve aparecendo, porque sempre foi o desejo de Deus habitar no meio do seu povo. Então toda a história do Antigo Testamento está repleta de manifestações cristofânicas, ou aparições de Deus em forma física, forma de anjo, ou uma forma de nuvem, forma até mesmo como uma pedra. A Bíblia diz, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que a rocha que seguia o povo que caminhou pelo deserto 40 anos, era Cristo. Paulo não diz que essa rocha era tipo de Cristo ou era sombra, figura de Cristo. Não, ele diz que a rocha era Cristo. A mesma rocha que foi ferida por Moisés, aquela mesma rocha era Cristo, manifestando no meio do seu povo de forma física visível. Então nós temos no Antigo Testamento muitas dessas aparições de Cristo assumindo forma humana, assumindo forma de anjo, ou em forma de nuvem, ou através do fogo. Então nós vamos estar meditando em alguma dessas passagens bíblicas onde nós temos manifestações do Filho de Deus antes da sua encarnação. A primeira passagem que nós iremos meditar se encontra no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 11 a seguinte. Gênesis capítulo 22, versículo 11 a seguinte. Diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Nessa passagem é uma passagem muito conhecida, né? A passagem que Abraão, o próprio Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho, o seu único filho, e Abraão sobe até o monte com o seu filho Isaque. E aqui o texto está bem claro que aparece esse ser aqui conhecido como anjo do Senhor, Malaque Yavé, mensageiro do Senhor, mensageiro de Deus. E no versículo 12, esse anjo, quando Abraão estava para imolar o seu filho, esse anjo entra em ação e disse assim, versículo 12, então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Observe que o anjo ele diz o seguinte: agora sei que temes a Deus e não me negaste. Então, observe que esse ser, que ao mesmo tempo aparece como uma pessoa distinta de Deus, como um mensageiro de Deus, também apresenta ser um em essência com Deus, pois ele diz: não me negaste. Ele não diz não negaste ao Senhor, mas ele disse: não me negaste o teu filho, o teu único filho. E então no versículo 15 do mesmo capítulo diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste mais uma vez o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Observe que mais uma vez este anjo, ele aparece com total e absoluta autoridade divina, agindo com autoridade divina, e ele fala com autoridade divina. E ele diz: não me negaste. E ele diz que deveras te abençoarei. E mais adiante no versículo 18, ele diz novamente: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então observe que este ser, ao mesmo tempo que ele aparece como anjo do Senhor, ele aparece em essência com o próprio Deus e com autoridade divina, nas suas ações, ele fala como Deus.
Então nós temos uma pessoa, um ser que se aparece numa forma angelical, numa teofania, com a autoridade de Deus e ao mesmo tempo como uma pessoa distinta de Deus, pois ele se apresenta também como um mensageiro, um enviado de Deus. E como nós podemos saber que todas essas manifestações do anjo do Senhor era o Verbo que não havia se encarnado? Por quê? Porque todas essas aparições no tempo do Antigo Testamento foram uma forma de preparar o caminho para que ele pudesse, na sua última manifestação, se encarnar. No momento da encarnação, nós tivemos a última encarnação, a última aparição em forma visível do próprio Deus, pois a Bíblia diz claramente que Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Então, todas essas passagens onde nós temos teofanias, nós temos Deus se fazendo em forma física, aparecendo de forma visível, angelical, na figura de um varão, ou através de uma rocha, de uma nuvem, todas essas aparições de Cristo, do Verbo, no Antigo Testamento, foram aparições preparando o seu caminho. Como eu disse no começo dessa aula, Cristo, o Verbo, ele não esteve no seio do Pai durante toda a história da humanidade esperando o momento certo da encarnação. Não, ele fez diversas aparições no Antigo Testamento preparando para a sua aparição final, que seria na encarnação, quando o Verbo se fez carne. Nós vamos para o próximo texto, que se encontra em Êxodo, capítulo 3. Esse texto é muito conhecido também. Novamente, o anjo do Senhor aparece ali a Moisés. Na passagem que nós lemos anteriormente, aparece a Abraão. Agora, o anjo do Senhor, Malaque e Yavé, aparece a Moisés. Capítulo 3 do livro de Êxodo diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, novamente, no versículo 2 aparece esse ser, que se identifica como mensageiro do Senhor, ou anjo do Senhor. Observe que Moisés, no versículo 3, Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés, o que chamou a atenção nessa visão era que a sarça estava em chamas, mas a sarça não se consumia, o fogo não se apagava. Então, quando ele vira, diz assim o texto: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus. Olha, duas observações aqui. A Bíblia diz: E vendo o Senhor. Observe que este mesmo ser que aparece no versículo 2 como anjo do Senhor, no versículo 4 ele já é chamado de Senhor. E vendo o Senhor, que no original é Adonai, que se virava para ver, bradou Deus. Agora aparece Deus. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então observe que no versículo de número 2, esse ser aparece como o anjo do Senhor, um enviado do Senhor. No versículo 4, ele é chamado do próprio Senhor. E mais adiante, no mesmo versículo, é chamado de Deus. Então, nós temos novamente um ser que vem em nome de Deus, vem como enviado de Deus, apresenta ser um ser distinto de Deus, mas um em essência com Deus, porque ele também é chamado de Yavé. E no versículo 6, ele diz o seguinte: Disse mais, Deus falando por meio da sarça: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então observe que o que nós temos nessas passagens é uma cristofania. Cristo, antes da sua encarnação, se manifestando no meio dos homens de forma visível como enviado de Deus e ao mesmo tempo falando numa autoridade divina como o próprio Deus e se revelando ser um em essência com Deus.
Nós vamos dar mais uma olhada numa passagem, vai ser a última, que também se encontra no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 23, onde nós temos mais uma aparição desse ser misterioso, o anjo do Senhor. Há muitas passagens, irmãos, onde aparecem o anjo do Senhor, onde nós temos, na verdade, uma manifestação da Trindade. Nós só podemos compreender e entender melhor essas passagens baseando-se na doutrina da Trindade, onde nós sabemos que há um só Deus, mas que se manifesta em três pessoas distintas. Essa passagem se encontra no livro de Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 em diante. E eis que eu envio um anjo. O próprio Deus está fazendo uma promessa que ele enviaria um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Então Deus está falando que ele havia de enviar um anjo adiante do povo para guardar o caminho que Deus tinha preparado para a sua nação. Versículo 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará. Olha que importante isso, olha que interessante. A Bíblia diz que esse anjo não perdoaria o pecado do povo. Por que não perdoaria? Porque ele tinha o poder de perdoar. Agora vamos dar uma pausa aqui, e esse texto nos faz lembrar de um texto muito importante que se encontra no Novo Testamento, no segundo Evangelho, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: nesta passagem do Evangelho de Marcos, Jesus, após realizar uma cura, curar o paralítico em Cafarnaum, ele disse, os teus pecados, perdoados estão os teus pecados. Ele disse para aquele paralítico. E a Bíblia diz no versículo 6 o seguinte: e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que dizeste assim blasfêmias? Observe que Jesus está sendo acusado pelos escribas e fariseus de estar blasfemando contra Deus, simplesmente pelo fato de ele perdoar os pecados daquele homem. E olha o que eles vão dizer: quem pode perdoar pecados senão só Deus? Então somente Deus pode perdoar os pecados. Agora, quando nós voltamos para o texto de Êxodo, capítulo 23, nós vamos ver que a este anjo é dado o poder de perdoar ou não perdoar. Então a Bíblia diz, ele não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então esse anjo que aparece nesse versículo como um ser enviado por Deus, tem a divina autoridade para perdoar pecado e o nome de Yahvé está nele. Então nós temos um ser distinto de Deus, mas ao mesmo tempo em essência com Deus, age com autoridade divina, fala com autoridade divina como o próprio Deus. E mais adiante, o Deus torna a repetir, porque o meu anjo irá diante de ti. Então, irmãos, nós temos nessas passagens que nós meditamos, nesses três textos, aparições ou cristofânicas do verbo que foi se manifestando no meio do povo, se manifestando com o intuito de preparar o seu caminho para o momento da encarnação. Como eu disse, ele não esteve sentado aguardando o momento da encarnação. Ele foi aparecendo inúmeras vezes, de várias maneiras, se manifestando sempre no meio do seu povo de forma visível. Nós temos isso no Monte Sinai, nós temos isso em Gênesis, capítulo 15, quando aqueles três homens aparecem para Abraão. No livro de Josué, ele aparece como um comandante dos exércitos. Então nós temos inúmeras manifestações desse ser que aparece como anjo do Senhor, como enviado do Senhor, mas que ao mesmo tempo tem a mesma autoridade e demonstra ser em essência com o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Ajude-nos a alcançar mais níveis de pessoas. Esse canal foi feito com o intuito de enriquecer a sua vida no estudo da Palavra de Deus. Espero ter contribuído para o seu conhecimento da Palavra. Fique na paz, até o próximo vídeo. Amém.